Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 706. O outro vídeo era de 705, eu confundi aqui, mas é a cabeça, né? Então é assim mesmo. Peço a você que me desculpe. Esse é o número 706. Então, da influência moral do médio, capítulo 20, nos encontramos na questão 228. Então, aqui, ó, o prestígio dos grandes nomes que se adornam os espíritos tidos por seus protetores, os deslumbram. Então, por exemplo, esses espíritos charlatões, mistificadores, eles apossam-se de nomes renomados, você entendeu? Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, Sheila Meimei, Alta de Souza. E eles se apossam desses nomes, né? Então, você consulta ele ali nos trabalhos. Não, quem está falando aqui é Bezerra de Menezes. Você entendeu? Então, eles se adornam, o prestígio dos grandes nomes que se adornam os espíritos por seus protetores. Então, isso os deslumbra. Sabe aquele ser assim que fica assim ludibriado, ele fica assim meio que, né, em êxtase? É a mesma situação. Ele adora ser chamado por aquele nome. Então vamos dizer assim que é um charlatão passando-se por Bezerra de Menezes. Ele adora ser chamado por Bezerra de Menezes, né? E o médio também acha uma maravilha, porque nós temos que entender que tudo aquilo ali ocorre graças ao desequilíbrio do médium. Nós temos que entender que os espíritos inferiores só têm acesso ao médium graças ao seu desequilíbrio, graças ao desequilíbrio do médium. Porque o médium é quem libera os clichês para que o espírito atue através das faculdades dele. Mesmo o inconsciente, sim, mas como? Se ele é inconsciente, mesmo o inconsciente. Então, como que o inconsciente, que é o mecânico, ele consegue ter disciplina total de suas faculdades ao ponto dos espíritos das trevas não assim o ludibriar? Através da disciplina, através dos estudos, através da transformação moral, através da ética, do comportamento, da aceitação, da humildade, da paciência. É essa mudança moral a chave. É a mudança moral. Então, o médio que procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, em todo sentido, mas inclusive na transformação moral, espírito nenhum das trevas
logra êxito através dele? Nenhum. Se os espíritos das trevas atuam nele, é porque ele não tem conhecimento da doutrina, ele não estuda, ele não trabalha a tua reforma íntima, a tua reforma moral. E quase sempre esses médios, eles são tidos como aqueles seres que lutam pela reforma íntima alheia, pela mudança moral alheia. Mas, tratando-se de si, ele não se preocupa com ele mesmo. Isso é uma falha muito grande. Porque ninguém consegue ajudar alguém sem antes ajudar a si próprio. Isso é lei divina, gente. Isso não sou eu que estou dizendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a base dos 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus não é do católico, não é do evangélico, do apostólico, não é de ninguém. É do ser em processo de evolução na Terra. Escreva isso. Os 10 mandamentos não é de doutrina nenhuma. Nem do espiritismo não é. Não é lei do espiritismo, do catolicismo, do evangélico, do budismo, do islamismo, dos islamistas. Não é lei de ninguém, de ciência, de filosofia, de religião, nenhuma. São leis de Deus em prol do ser em processo de evolução na Terra, independente de casta, independente de etnia, independente de cor, crença, raça, independente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Já dissemos isso. Você fuma? Fumo. Então você não pode dizer ao próximo que você o ama. Você bebe? Bebo. Então você não pode dizer ao próximo que você o ama. Você é de fazer fofoca? Sou. Então você não pode dizer ao próximo que você o ama. Você inveja, você tem ciúme, você é orgulhoso, você é egoísta, ciumento, avarento. Você tem algum tipo de dificuldade moral, intelectual, cultural? Tenho. Então você não pode dizer ao próximo que você o ama. Porque ninguém dá o que não tem. Nós só conseguimos dar o que temos. Isso é lei, gente. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é lei. Se quiser bater em mim, bate. Porque 53 apanhando, 53 anos apanhando, mais um tempinho apanhando, não vai fazer efeito, não. Ainda bem que está encerrando essa batalha. Né? Porque você quer. Não é porque eu quero, não. É programação. E também é porque eu quis, né? Cada um tem uma bagagem, né? Cada um pede de acordo com a bagagem. Então,
Nós temos que entender que o próximo mais próximo nosso somos nós. Você está aí lado a lado ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos. Você acha que eles são os próximos mais próximos de você? Aparentemente é, mas não é. O próximo mais próximo teu é você. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar você como a ti mesmo. É a reforma íntima. Porque depois que você trabalha a tua reforma íntima, você entendeu? Depois que você trabalha a tua moral, a tua mudança de hábito, comportamento e atitude, você não precisa dizer a ninguém que a ama. Por exemplo, Deus, Jesus, eles não diz que nos ama. Porque não precisa eles dizer que nos ama. Sabe por quê? Porque nós já sentimos o amor de Deus. Nós sentimos o amor de Jesus. Nós sentimos o amor de Fernando, de Valentina. Nós sentimos. Eles não precisam nos dizer. Nós os amamos. Não precisa. Não há necessidade. O amor deles é tão grande que irradia, nos inunda de uma tal forma que nos sentimos alimentados. E nos sentimos tão bem ao lado ou próximo aquelas pessoas que irradia o bem, coisas positivas, aquelas pessoas otimistas. Eu, às vezes, sou pessimista comigo. Você entendeu? Às vezes eu sou pessimista comigo. Eu não me sinto merecedor. Mas para com as pessoas, eu posso me encontrar no fundo do fosso, que eu busco forças. E se eu não vou fisicamente, eu vou espiritualmente até aquela pessoa ampará-la. Mas as pessoas não me ouvem, dizendo: é isso mesmo, você é uma fracassada, você é um fracassado, é isso mesmo, aquele político não presta, aquele outro político não presta, é isso mesmo, tinha que morrer mesmo, tinha que ser preso mesmo, tinha que matar mesmo. As pessoas não ouvem isso da minha boca. Gente, eu tenho tanto defeito, mas esses as pessoas não ouvem saindo da minha boca. Porque eu não permito enlamear, sujar o ouvido das pessoas com coisas, com lixo, com coisas que não prestam. Nós temos que ser aquela vassourinha que entra no íntimo da pessoa e varra tudo que está lá dentro de sujeira. Mas não aquele que jogue lixo lá dentro. Porque para jogar lixo lá dentro já tem muitas pessoas. Nós temos que ser aquele que limpa. Não é?
Então é por aí em diante. É tão fácil as coisas, né? Então, o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos por seus protetores os deslumbram. E, como neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Que isso? Porque eles não são nada humildes. Esses charlatões, mistificadores, esses mentores das trevas, não são nada humildes. Eles repelem tudo quanto é tipo de conselho. Porque eles não são humildes. Entendeu? Onde já se viu isso? Agora, é aquilo que nós estávamos comentando, acredito que eu não terminei. Culpado disso é o médium. Culpado de na casa existir mentores que ali atuam e que são charlatões, mistificadores. Culpados são os médiuns, que não estudam, que não se reformam, que não são apegados a cursos. Gente, eu vou morrer, mas eu não vou fechar essa minha boca. Eu não vou fechar. E pode ter certeza que depois que eu desencarnar, eu quero vir incorporar em alguma pessoa séria e vou abrir a boca dela também. Porque é necessário falar a verdade. Então, aqueles médios não sérios, aqueles médios que brincam, aqueles médios que cultuam vícios, bebidas, drogas, cigarros e tudo mais, coitadinhos, são presas desses espíritos impostores. Então, os médios indisciplinados é que são os responsáveis por esses espíritos charlatões se fazerem presentes. Ora, gente, você tem uma ferida na tua mão. Você entendeu? Ela está exposta. Há muitas moscas sobrevoando aquela chaga. Para que elas não pousem ali, o que é preciso fazer? Realize uma asepsia, passe uma pomada e procure tapar aquela ferida com gases, faixa, que as moscas vão passar para lá, passar para cá, e ainda vão pensar assim, ué, mas cadê? Sumiu? Assim são os bons espíritos. Essa gaze, essa asepsia é a doutrina dos espíritos, é o conhecimento, é a disciplina, é o amor, é a caridade, é a benevolência. Então, olha só, repelem todo e qualquer conselho, esses espíritos repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmos, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Então eles correm daquelas pessoas que eles sabem que pode tentar abrir-lhes os olhos. Porque eles são barraqueiros. Não só o espírito, quanto também o médium. Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão às opiniões.
porquanto duvidar do espírito que os assistem fora quase uma profanação. Tá vendo? Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, eles se aborrecem. Não só os espíritos, mas aqueles médios também que são capachos. O termo é bem esse, pejorativo mesmo. Esses médios que são capachos desses espíritos, eles se aborrecem, eles se sentem humilhados, né? Então, com uma simples observação, critica e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Eles tomam ódio das pessoas. Eles passam a ter aquela pessoa como inimiga. Esses espíritos e também esses médios, eles detestam que as pessoas lhes dê conselhos. Você entendeu? Por favorecerem a esse insulamento, a que os arrasta, os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões. Eles mesmos se comprazem em conservar as ilusões. Eles se deliciam naquelas condições, para o que os faz considerar coisas sublimes, as mais polpudas, absurdas. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes. Recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica. Então eles recusam de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica. Afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crítico em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médios orgulhosos. Então, olha só para você ver. Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médio pelos que o cercam. Você viu só? Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médio pelos que o cercam. Isso é um perigo. Por isso que toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Ó, quer me ferir? Me elogia. Quer me ferir? Me elogia. Nossa, Luiz, mas você é um médium excelente. Que maravilha. A pessoa está me magoando ali e não está sabendo. Porque eu não aceito esses tipos de elogios. Não aceito. E isso faz parte da doutrina dos espíritos. As pessoas têm que aprender que você deseja destruir um médium, elogia ele. Não passe a mão na cabeça de médium. Agradeça a Deus mentalmente pelo trabalho que o médium realiza, mas nunca o abrace, nunca o beije e nunca que lhe diga: você é o tal, hein? Que maravilha! Você está contribuindo para a ruína dele. Então, os meus amigos, graças a Deus, acho que já me conhecem, né, nesse ponto, então eu estou dizendo para a maioria, menos para os meus amigos mais íntimos, porque eles já me conhecem. Eles sabem que eu detesto elogio. Então eles nem ousam brincar com esse tipo de coisas comigo. Às vezes eles brincam com tudo, né? Mas elogios não.
se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado, e outra a julgar-se indispensável. Logo toma ares de importância e desdém, tá vendo? Quando presta a alguém o seu concurso, mais de uma vez tivemos motivos de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios com o intuito de os animar. É complicado. Então, olha só, dispensamos alguns médios com o intuito de os animar. Então, não elogia. Não passe a mão na cabeça de médio. Rogue a Deus e a Jesus pelos médios, mas nunca chegue e diga que dom maravilhoso você tem. Que maravilha. Você pode estar contribuindo à ruína dele, né? Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Acho que você entendeu, né?